É pecado orar no monte? Não é pecado. Não é pecado. Mas não convém orar no monte. Mas os profetas oraram. Jesus orou no monte? Sim, oraram. Mas quando os profetas subiam no monte para quebrar os seus corações, Elias subiu no monte, Moisés falou no monte, Josué foi para o monte, profetas, juízes foi para o monte. Mas entendemos uma coisa, quando Deus chamava eles ir, Deus não chamou você a ir para o monte. Então, escuta só, por que Jesus ia no monte? Para se separar da multidão, porque Jesus era uma pessoa que andava, multidões e mais de multidões, oprimia ele, onde ele passava. Então ele ia para o monte, ele subia a montanha para que a multidão ficasse lá fora, lá no templo, para se separar. E quando ele ia no monte, ele levava os seus discípulos. Pedro, Tiago e João foi no Monte das Oliveiras com ele. Mas muitas pessoas é ignorante. E a gente dá um ensino tão espiritual, as pessoas acabam dizendo, mas pastor Júlio, como assim? Eu vou explicar o que o Espírito Santo quer dizer. Gente, Jesus ele falou, ele foi para o monte, mas ele não ensinou a orar no monte. Ele não ensinou a orar no monte. Ele disse, pega e vai para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E em oculto, Deus o te ouvirá. Porque hoje no monte é uma carnalidade terrível. Todo mundo sapateia, todo mundo profetiza, todo mundo vê graveto acendendo. E a vida deles, quando eles descem, não muda de vida. Mas no quarto isolado, no quarto você e Deus, as lágrimas rolam. E como vai rolar lágrimas no monte? Sendo que hoje no monte as pessoas estão fazendo live em cima do monte. Então o monte é separação, não é? Então por que eles estão separando? Para que ir com todo mundo para o monte? Isso não é separação. A separação que Jesus teve é totalmente diferente das do monte que estamos vendo hoje. Hoje é uma carnalidade terrível. Jesus não ensinou ninguém para o monte, é Bíblia Sagrada. Chegou, ele disse para a mulher, disse, olha, digo que nem neste monte e nem em qualquer outro monte vocês vão adorar mais. Mas aqueles que adorarão, chegou a hora, e a hora é chegada, em João capítulo 4, que adorarão em espírito e em verdade. Aí a pessoa poderia dizer, mas pastor, em Efésios diz que Deus, temos que ser imitadores de Cristo. É engraçado, você quer ser imitar Jesus por ir no monte, mas não quer imitar Jesus em pregar a verdade em todas as aldeias. Vocês querem imitar Jesus, porque Jesus foi no monte, você seja imitador dele no monte, mas não quer pagar o preço que ele paga e o que ele pagou. Vocês querem imitar Jesus em vários aspectos para defender as suas próprias razões. Vocês não querem imitar Jesus para ser crucificado. Vocês não querem imitar Jesus a compadecer do órfão, em tirar as suas próprias, aquilo que você não tem, e dar aquilo que não tem. Então muita gente usa esse versículo alguns versículos para isolar os seus próprios sentimentos. Porque essa questão do monte está levando uma religiosidade tão barata, tão terrível, que Jesus disse para se separar. A ideia de Jesus no monte era para separação. Então imitar Jesus no jeito que ele andou, não ir para em monte. Porque no monte você não traz luz a ninguém. Abrir a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, ir ao monte não é pecado, mas não é aconselhável. E se for ao monte, só suba se Deus te chamou. Se Deus te chamar, suba ao monte. Mas eu quero dizer, você que tem famílias ímpias dentro de casa, que só vão converter a sua família quando eles veem que você está no quarto orando por eles. Porque lá no monte eles não vão poder ir. Eles não vão poder te enxergar. Jesus falou, vai para o quarto e fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E em oculto Deus o te ouvirá. Porque antes de você falar, Deus sabe o que você fala. Tem que brilhar a vossa luz diante dos homens. Porque quando você está no monte, você não está diante mais dos homens. Então faça isso. Seja sincero. No monte não é lugar de dar poder para ninguém. No monte não é lugar de dar unção para ninguém. Sabe onde é o lugar que dá unção para você? Dá poder para você? É dentro do seu coração. Olhe dentro do seu coração. É lá que Deus vai te dar poder. Quando com um coração quebrantado. O que adianta ir no monte, gritar, sambar, sem conversar com o meu irmão que está lá embaixo do monte. Sem pedir perdão para os meus pecados. Então aprendam o que o Espírito Santo está falando com vocês. Aprendam. Aprendam, aprendam e aprendam. Não sejam religiosos. Sai do negócio de monte. Sai fora. Vai para o teu quarto. Se humilha no teu quarto. E não fica gravando, falando, nós estamos no monte orando agora.
Deus não quer, Ele quer quebrantamento de coração. Amém? Que ensino maravilhoso.